Diz assim a palavra do Senhor. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem os seus pais o soubessem, sem com que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre eles e os companheiros de viagem, foram caminhando a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam ele no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência, das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procura? Não sabeis que me cumpre estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. E eram-lhe submissos. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus com sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você pode repetir só esse último verso comigo? E crescia em sabedoria e graça. Não está em tuas mãos, que me deu um pigarro na garganta aqui. Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala conosco, Santo Deus, porque necessitamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Na Bíblia, há pouquíssimas passagens que falam da infância do Senhor Jesus. Há, assim, mais 6 passagens, se a gente forçar um pouquinho a barra. Primeiro fala lá da gestação de Maria, quando a criança estava no ventre de Maria, da sua mãe. Depois fala dos 8 dias, quando ele foi circuncidado, no 8º dia.
Depois de uns 40 dias do seu nascimento, a Bíblia fala que ele foi apresentado no templo, cumprindo lá o rito judaico. Depois a família, José e Maria, é visitado por um anjo que manda eles fugirem do deserto sob a ameaça de Herodes, que determinou que todas as crianças com menos de 2 anos fossem mortas, porque ele queria matar entre esses o Senhor Jesus, que era o Messias prometido. E depois, novamente, a família é visitada por um anjo, dizendo porque eles poderiam voltar do deserto, lá do seu exílio, porque Herodes já havia morrido. E finalmente esse texto que a gente acabou de ler, que ele já era um adolescente, 12 anos de idade, e numa situação extremamente estranha, no mínimo. Há muitos anos, né? Tem um filme que vocês todos já devem ter assistido. E eu sempre imagino que o mundo gira em torno da palavra de Deus, não dá para escapar da Bíblia Sagrada, inclusive os filmes, os contos, os livros. E tinha um filme chamado Esqueceram de Mim. E eu suspeito, digo eu, não Senhor, que esse filme é inspirado nessa história do Senhor Jesus. É de uma forma diversa, porque nesse filme a família viaja e esquece o menino mais jovem, o caçula, em casa. E nesse caso a família viaja e quando retorna da viagem, esquece o único filho lá no lugar da viagem. A cultura judaica tem algumas festas que são muito importantes. Muito obrigado, meu irmão. Que são algumas festas que são muito importantes. A festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste, a festa do Ano Novo, do Purim. Mas a mais importante de todas elas é a festa da Páscoa, que é a celebração do povo com respeito à saída, à libertação que eles tiveram lá do Egito. E a Páscoa traz a lembrança, a mão poderosa de Deus sobre o povo judeu, no momento hebreu, que sai por mão poderosa de Deus mesmo lá do cativeiro egípcio. E até hoje se celebra a Páscoa em Jerusalém. E aqueles que eram da religião tinham por costume de sair de todos os lugares e ir à festa da Páscoa em Jerusalém. E José e Maria não eram diferentes. Eles saem de Nazaré e partem para Jerusalém, fica lá na festa da Páscoa, que dura mais ou menos uma semana. Acabando a festa da Páscoa, o comboio, a passeata volta para os seus lugares de origem. E eles vieram voltando. E eles já tinham andado um dia. Presta bem atenção nessa história, porque ela é extremamente encabuladora. Eles já tinham andado um dia, quando eu acho que Maria olha para José e fala assim: cadê nosso filho? Aí José olha para ela e diz assim: não está contigo não? Não está comigo não. Deve estar com algum primo, com algum parente próximo, com algum vizinho. Ele sai rodeando no meio da multidão e não encontra o menino. Era mais comum do que você pode imaginar, porque as passeatas eram mais ou menos assim. As mulheres e as crianças iam na frente e os homens iam atrás fazendo a retaguarda. E essa dúvida de quem estava com quem é perfeitamente normal. Não está contigo, não está contigo. Enfim, não estava com ninguém porque o menino Jesus ficou lá em Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém e começam a procurar o menino. E encontram 3 dias depois. Imagina o desespero que você não ficava. Você perde a sua criança por 4 dias. E quando chega lá, ele está lá na sinagoga, conversando com os doutores da lei, respondendo perguntas e indagando aqueles homens, como que se fosse dos tais. É bem verdade que na cultura judaica, a maioridade você atinge com 12 anos de idade, na verdade com 13. É como nós aqui com 18.
Mas essa maioridade, ela tinha alguns significados. Ela tinha alguns pré-requisitos, não era só a idade. Era, por exemplo, saber parte da Torá, que é um Antigo Testamento, de cor. Então, nesse momento, Jesus já sabia muito desse Antigo Testamento, que nós temos hoje. E é por isso que ele está conversando de igual para igual. Mas ele era muito jovem, ele não tinha todo o conhecimento, toda a ideia do que aquilo ali representava. E quando eles encontram, a Maria olha para ele, a mãe, né, e diz para ele assim: meu filho, olha a pressão dos seus pais. Não te importa que a gente foi embora e a gente está aflito. Aí ele fala uma coisa para Maria que parece ser insensível. E a Bíblia diz que a Maria não entende muito bem. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhem comigo a partir do verso 48. Diz assim a palavra: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso com a gente? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. Aí no 49 ele dá uma resposta que parece um pouco insensível. Ele disse: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? A Bíblia diz que nem Maria nem José compreendem muito bem essa resposta. O fato é que o texto diz, de maneira também inexplicável, que Maria guarda isso no coração. Mas o último verso deste capítulo é que eu quero que você preste atenção. Que o texto diz assim, o nosso irmão Lucas: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, das pessoas. Crescer, meus irmãos, faz parte da vida. Não há possibilidade da gente não avançar, não prosseguir, não crescer. Vocês viram essas crianças aqui? Então, eu me lembro, eu brinquei com a Maiara. A Maiara foi na minha ordenação de pastor. Foi um pouco de gente que está aqui foram. Mas eu me lembro dela, do rostinho dela. Sim, vou falar não, para ela não ficar vermelha. Criança, agora está uma moça, uma jovem, bonita. Enfim, cresceu. É inevitável que a gente cresça. Quando eu cheguei aqui, João Pedro engatinhava, literalmente aqui, ó. Ele fez 18 anos ano passado. Cresceu, tá de barbicha e tudo. Cresceu. A netinha brinca comigo que meus cabelos, quando eu cheguei aqui, não eram brancos. Agora já tá todo grisalhados. É inevitável que a gente cresça, é inevitável que a gente avança. Por exemplo, há 21 dias passados, há 22 dias passados, nós estávamos em 2023. Hoje estamos há 21 dias já de 2024. Parece que foi ontem. Não há possibilidade. A diferença é como que você cresce, aonde você vai chegar e quem te levará, com quem que você vai ir. Essa é a diferença. Porque ir você vai. Você vai viver muitos anos assim. Você vai ainda ver muitas coisas acontecerem. Se você é da minha época, o telefone, ele custava o preço de um apartamento. A gente não tinha telefone em casa. Hoje a gente também não tem mais telefone em casa. A gente vai com o telefone para onde a gente vai. Você vê como é que as coisas avançam. Para você ver como que a gente
que a tecnologia, que a vida vai mudar, vai crescer, vai avançar. A diferença é para onde você está indo, com quem que você vai e como você vai. É nesse feito que a palavra de Deus constrói esse pensamento para eu e você refletirmos sobre a nossa caminhada, a nossa ida, a nossa subida, o nosso crescimento, a nossa transformação, a metamorfose das nossas vidas. E ele faz esse argumento nada mais, nada menos com a pessoa do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Ele diz que esse Cristo, esse Salvador, esse Mestre, esse Redentor, crescia, inevitavelmente ele crescia. Ele foi ele estava no ventre da Maria, ele nasceu, ele foi para o deserto, ele voltou, ele foi circuncidado, ele foi apresentado no templo, agora ele está já com 12 anos de idade. 12 anos se passaram do Natal, desse Natal que a gente viveu há pouco menos de um mês. 12 anos se passaram. E a Bíblia diz que ele está crescendo, que ele crescia. E o primeiro realce, a primeira expansão, o primeiro avançamento desse crescimento é em sabedoria. Então, se de fato você quer crescer na vida, não só vencer anos de vida, não só ficar com os pelos da cabeça brancos, não só ter mais vida ao longo do tempo, se referir apenas ao tempo, a primeira coisa que você tem que primar no seu crescimento, no seu avanço, na sua vida, é por sabedoria. O que rivaliza, às vezes não rivaliza, mas o que está ao lado da sabedoria é o conhecimento. E qual é a diferença da sabedoria e do conhecimento? O conhecimento você aprende. Você aprende. Você não nasceu andando, mas aprendeu a andar. Você não nasceu falando, mas aprendeu a falar. Você não nasceu alfabetizado, mas você aprendeu a ler e escrever. Você não nasceu sabendo fazer arroz e feijão, mas você aprendeu a fazer arroz e feijão. Conhecimento. A sabedoria é algo mais intenso, mais profundo e, por que não dizer, espiritual. Pode haver uma pessoa que não sabe ler nem escrever, que nunca entrou numa escola, nunca vai entrar numa faculdade, mas ela é sábia. Porque a sabedoria é algo espiritual. É por isso que o texto está dizendo que Jesus crescia não em conhecimento, mas em sabedoria. E aí essa sabedoria, ela destoa da sabedoria humana com a sabedoria de Deus, ou do conhecimento humano pelo conhecimento de Deus. Porque o conhecimento humano, como eu disse, vem de fora para dentro. Alguém te ensina, você aprende. É de fora para dentro. Alguém te mostra, você aprende. O Fabrício, apesar de certamente ele ter nascido com dom, ele precisou aprender. Aprendeu vendo, houve algo que veio de fora para dentro. Mas o conhecimento de Deus não é de fora para dentro. O conhecimento de Deus é de dentro para fora. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Quem primeiro deu a ele para que seja restituído? Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o mais profundo do teu ser, por exemplo. Deus sabe o que você está pensando nesse exato momento. Deus até sabe o que você vai pensar depois desse momento do qual você está aqui pensando. Ele sabe por detrás e por diante, pelo alto e por baixo. Ele conhece tudo ao nosso redor. Ele é a essência de todo conhecimento. Então, quando a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, a Bíblia está dizendo, essa sabedoria é o conhecimento de Deus que vem para ele. Então, quer crescer de fato? Começa a buscar em Deus, para que você possa conhecer as coisas profundas, verdadeiras e sinceras, porque Ele é a fonte de toda a verdade e de todo conhecimento. Certamente, Maria e José ensinaram ao Senhor Jesus
a buscar esse conhecimento de Deus, a buscar a palavra de Deus como regra santa de fé e prática, como luz para o caminho, como lâmpada para os pés, para que ele pudesse ver além da vida, para que ele pudesse ter discernimento além do que os olhos podem ver. A sabedoria faz com que os seus olhos vejam muito mais do que a retina dos olhos podem contemplar. A sabedoria é algo intenso, a sabedoria te ensina a falar, a sabedoria te ensina a pensar, a sabedoria te ensina a agir. Você começa efetivamente, meus irmãos, assim quase que instantaneamente, errar menos, tomar decisões mais acertadas, de forma que a semente dos frutos que você planta, normalmente eles prosperam, porque ali há um plantio com base na sabedoria. Mas a sabedoria humana, não. O conhecimento humano, não. A sabedoria, o conhecimento de Deus. É por isso que essa palavra não é só um livro, não são só contos, não são só histórias. É palavra de vida e vida eterna e verdade profunda que liberta a alma. Então, se você quer avançar de fato na vida, quer crescer de fato na vida, quer errar menos, quer ter mais eficiência na vida, quer ter mais fé na vida, você zela pelo que os Salmos diz, a sabedoria é o princípio do temor do Senhor. Busque sabedoria em Deus. Busca conhecimento também. Mas para de se guiar pela influência aí. Influência só quer ganhar dinheiro lá na monetização do canal dele, cara. Busque em Deus, busca na palavra do Senhor, que é uma regra infalível para as nossas vidas. É por conta disso que o nosso Senhor Jesus crescia em sabedoria. Mas o texto também diz que ele crescia em estatura. Como eu disse, vai crescer. Essas crianças que estavam aqui, elas vão crescer. Umas vão ficar muito altas, outras, mas vão crescer inevitavelmente. Não há possibilidade de não crescer. Mas como é que você está crescendo? Eu sempre digo uma coisa, eu brinquei com Maiara, com Clarice. Eu não sei por que eu não sou a pessoa mais dada do mundo, assim. Às vezes eu sou muito ranzinhos, enfim. Não sou muito carismático, mas eu gosto de trabalhar com jovens. Eu gosto muito de trabalhar. E alguns deles gostam de mim, assim. E eu queria muito ter a energia dos jovens. Ai, como que eu queria. Mas eu não queria ter a cabeça deles, pô. Eu queria ter a minha cabeça. Mas não dá, essa compatibilidade é impossível. Aí deixa do jeito que está, do jeito que Deus fez. Porque uma das coisas que eu mais prezo na vida é a experiência. Eu estou aqui na igreja há algum tempo. E se tem uma coisa de melhor aqui nessa igreja, para mim, é a experiência que essa igreja me trouxe ao longo da vida, no pastoreio. Eu ainda estou aprendendo muito, absolutamente, estou aprendendo muito mesmo. Mas já tenho alguma experiência, porque o tempo vai nos dar experiência, inevitavelmente. O trabalho que você faz há muito tempo, você já tem experiência. Se você é pai há muito tempo, você já tem mais experiência de pai, enfim. Quando a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, mesmo tendo 12 anos, Jesus está dizendo que ele adquiriu alguma experiência. Então deixa eu falar até com os mais adultos, mais experientes. A experiência requer de nós que nós sejamos melhores amanhã do que nós fomos hoje. A experiência requer de nós que nós cometemos erros, assim, inevitavelmente, enquanto seres imperfeitos, nós vamos continuar cometendo erros. Mas a experiência diz que você não pode cometer os mesmos erros. Cometa erros novos. Porque você já teve a experiência de alguma coisa que não foi, algum lado que você
foi e não deu certo para que você não vá mais para esse lado. É isso que o texto está dizendo. A estatura se reporta à experiência, para que você não faça mais aquilo que você fez e que não foi do agrado de Deus, que trouxe prejuízo para você, que trouxe prejuízo para sua família, que trouxe prejuízo para sua caminhada. 12 anos, como eu disse, já era uma idade adulta. Mas quando Maria pergunta para ele: tu nos deixaste aflitos, ele diz: você não sabe que eu tenho uma missão? Olha o que o menino de 12 anos diz. Vocês não entenderam que eu vim nessa terra, não foi especialmente para ser seu filho. Eu vim por uma missão que Deus me deu. Então, deixa eu lhes dizer uma coisa. Todos vocês que estão aqui, não importa a idade, Deus lhes deu uma missão. Você é pai, você é avô, você é até bisavô, você é pastor, é presbítero, você é dono da empresa, você é trabalhador, você é profissional liberal, enfim, você faz muitas coisas nessa terra e que certamente de todas essas coisas, a maioria delas você faz com muita eficiência, mas Deus tem uma missão para você. E essa missão é a tua prioridade. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para a mãe dele. Eu sou seu filho. Tanto que depois o texto diz que o Senhor Jesus a obedecia em tudo. Eu sou seu filho. É verdade, eu nasci, eu fui gerado no seu ventre. Eu honro o meu pai terrestre, o José. Mas eu tenho uma missão de Deus para cumprir. Ser o redentor do mundo, ser o salvador daqueles que se dobrarem diante de mim. Eu tenho consciência dessa minha missão. Eu tive experiência com isso. Esses 12 anos que eu vivi me levaram, fizeram com que eu chegasse a esse sentido, a essa consciência, que há uma missão de Deus para mim. Então, hoje, Deus está dizendo para cada um de nós: eu te trouxe a essa terra para uma missão, e você tem o dever de viver essencialmente essa missão, que é a única forma de você de fato crescer. Não só crescer em estatura, em altura, não só crescer porque o tempo está passando, mas crescer de verdade, sabendo para onde vai, no cumprimento da missão que eu lhes dei. A experiência com Deus é a única forma de você compreender essa missão. Por isso você está aqui nessa noite, para ouvir de Deus, para cantar para Deus, para orar para Deus. É por isso que quando você sair daqui, você vai continuar devocionando a sua vida na relação com Deus, para que Ele possa aprimorar, abrir os teus olhos, os seus ouvidos. É como a gente cantou aqui, não combinamos, né? Abram os meus ouvidos que eu quero ver. Não, abra os meus olhos que eu quero ouvir. É mais ou menos isso, né? É isso. Abre os meus ouvidos. E aí você vai ouvir de Deus, você vai ver Deus, vai contemplar a face de Deus, vai saber como que Deus está te dirigindo na vida. Mas tem que estar com Deus. Longe de Deus isso não é possível. E finalmente ele diz que o nosso Senhor Jesus crescia em, me ajuda, em graça. Graça é aquilo que você recebe de graça mesmo, que você não merece, mas Deus te dá. E o nome disso é algo que sustenta a sua vida. Nós somos seres espirituais, meus irmãos. Nós somos seres perecíveis, porém espirituais. Se eu morrer aqui agora, daqui a menos de 72 horas, ninguém aguenta chegar aqui dentro. Menos do que isso até na nossa vida. Mas Deus disse assim: todo aquele que crê em mim não perecerá, não apodrecerá, terá vida eterna. O nome disso é graça. Você e eu não fizemos absolutamente nada para merecer essa gloriosa menção de Deus a nosso respeito. O nome disso é graça. É a graça que Deus nos deu,
que esse corpo, ele vai perecer mesmo, mas o espírito viverá para sempre. É por isso que a gente tem que alimentar o nosso corpo. A gente tem que dormir. Dormir é um dos três grandes santos remédios de Deus. Dormir, beber água e se alimentar de maneira saudável. A gente tem que fazer isso para hidratar o corpo, para repor as energias, para alimentar o corpo. Você pode até pro fitness, né, Thiago? Pode fazer sua academia, dar sua caminhada na orla da praia. Isso é muito bom para o corpo. Faça isso, cuide do seu corpo. Mas você não pode esquecer que quem sustenta o teu corpo é um espírito. Você tem uma alma vivente e você precisa alimentar essa alma. E por mais que eu ache, sinceramente, que você tem que fazer exercício físico, que você tem que se alimentar bem, tem que se hidratar bem. Esse calor, 2 litros d'água, olha lá, acho que é pouco agora, hein? Tem que dormir bem. Mínimo 7, 8 horas por dia. Eu sei, pastor, você não sabe a minha vida. Então, é melhor dormir agora do que dormir mais cedo. Então, assim, cuida do corpo. Agora, não esqueça que é a tua alma que sustenta esse corpo. Não esqueça que você precisa alimentar a alma. E só Deus tem um alimento para o alimento da alma. Quando você ajoelha e ora, você está alimentando a alma. Quando você olha para a palavra de Deus, você está alimentando a alma. Hoje aqui, nessa noite, quando você saiu de casa e decidiu estar numa comunidade de gente que você mal conhece, mas que adora o mesmo Deus, você está alimentando a sua alma. Não esqueça de alimentar a sua alma, porque não adianta você crescer na sua vida financeira, não adianta você crescer nos cursos, nas formações intelectuais, não adianta você crescer em estatura, não adianta você crescer ao longo da sua existência se a tua alma continua apequenada, se o teu espírito continua definhando. Crescer é bom em sabedoria, crescer é bom em experiência e crescer é muito bom no espírito, na graça de nosso Senhor Jesus. E todo mundo que está aqui é indiscriminado. Pode orar ao Senhor. Pastor, mas eu ainda nem crente não sou. Você pode orar ao Senhor. Trata disso todo dia. Pastor, mas eu não sei muito bem como é que lê a Bíblia. Então, quarta-feira eu fico aqui o dia todo, vem ler a Bíblia comigo. Ou procura um irmão, um amigo, um pai, uma mãe que é cristã. Fala para ela, eu quero aprender a ler a Bíblia. Se ela disser que não vai te ensinar, tem algum problema com ela. Mas ela vai te ensinar. Para você crescer em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e principalmente de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero fazer um convite aqui agora. Eu quero convidar uma pessoa para vir aqui na frente. Eu quero convidar a Emily, mas não é